Olá pessoal, tudo bem? Nos perdoe o nosso atraso, né? Eu creio que o Senhor fará grandes coisas essa noite, né? A nossa internet deu um problema, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem ao Senhor, amém? Então vai conectando aí, vai avisando os seus grupos de célula, as pessoas que são importantes para você, que você compartilhou o link da nossa célula essa noite, que certamente o Senhor falará aos nossos corações essa noite, amém? A gente vai aguardar mais alguns segundinhos, né? Para que realmente a gente possa estar conectando mais pessoas. Nós já vemos que tem várias pessoas conectadas aqui, mas nós já vamos estar dando início a esse tempo tão especial, né? Da nossa célula online, né? Semana passada foi um tempo muito especial, foi algo que realmente nos surpreendeu pelo número de visualizações. Foi um grupo menor, né? E nós queremos que isso não é apenas uma experiência, mas é uma ferramenta que o Senhor tem dado para nós, a essa casa, e glória a Deus por isso, né? Então, já tem mais pessoas ali conectando, glória a Deus. Vai compartilhando nas suas células para as pessoas, né? Avisam, ó, está acontecendo, está iniciando nossa célula, que dá tempo todo mundo conectar com a gente aí, beleza, gente? O Sandro aqui, né? Hoje estamos aí, eu, o Sandro, o Giba, né? E homens de Deus, tem sido, né, referencial como líderes, como adoradores, como homens de Deus, e glória a Deus por isso, né, pela vida deles. E então o Sandro vai estar dando início agora nessa célula, então vai compartilhando, vai avisando as pessoas para que elas possam estar se conectando conosco essa noite, amém? Amém, glória a Deus, queridos, que bom, né, nós estarmos juntos mais uma vez, né, muito especial. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu queria dar início a essa reunião lendo um texto que está em Filipenses capítulo 4, versículo 6, eu creio que vem a calhar com o momento que nós estamos vivendo, né, com os dias que nós estamos vivendo. E diz assim a palavra do Senhor: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Esse texto é muito precioso, né? Como eu falei, diz respeito aos dias que nós estamos vivendo. Nós vemos muitas pessoas nesse momento talvez estão ansiosas, talvez você que está nos acompanhando nesse momento está ansioso, né, pelo dia de amanhã, porque não sabe o que vai acontecer, nós não sabemos o que vai acontecer, mas quando nós confiamos no Senhor, quando nós descansamos no Senhor, nós sabemos que Ele tem o melhor para cada um de nós. E Paulo, ele adverte a igreja de Filipenses e também nos ensina, falando para que a gente não ande ansioso, né? E a ansiedade é um dos maus que trazem muitos efeitos, né, prejudiciais na vida das pessoas, mas que ele nos ensina que nós não devemos andar ansiosos. Mas se existe algo que está gerando em nós ansiedade, nós devemos sim fazer algo, e ele nos ensina que nós devemos apresentar ao Senhor, né? E eu quero desafiar teu coração nesse momento, a colocar a tua vida diante do Senhor, a colocar a tua família diante do Senhor nesse momento. O que tem trazido ansiedade, que nós possamos nessa noite realmente erguer as nossas vozes e clamar para que o Senhor venha de encontro a cada um de nós, venha de encontro às nossas famílias. E sabemos que quando nós depositamos a nossa confiança nele, Ele tem o melhor para cada um de nós. Amém? Então eu queria que você curvasse a tua cabeça aí onde você está, você fechasse os teus olhos, comece a se conectar com o Senhor nesse momento. Pai, nós queremos te louvar nessa noite, Pai. Queremos, Senhor, te agradecer mais uma vez pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos, de estarmos nessa noite, Pai, conectados, Pai, ainda que de uma forma online, mas nós podemos compartilhar da Tua Palavra, nós podemos compartilhar do Teu amor, do Teu Evangelho, nós podemos ter esse tempo juntos de adoração, onde podemos entoar louvores ao Senhor, levantar um altar de adoração, onde nós podemos nos aproximar da Tua mesa, onde nós podemos beber da Tua fonte, nos alimentar da Tua Palavra, que é viva, que é poderosa. Pai, nós queremos Te agradecer por cada um que está chegando, cada um que já está conectado, Pai, com a gente nessa noite. Pai, isso não é para homens, isso é para a glória e honra do Teu nome. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o desejo do nosso coração, que é espalhar o Teu amor, que é manifestar o Teu amor aonde nós passarmos. E nessa noite, Jesus, mais uma vez, o Senhor será entronizado em nosso meio, o Senhor será exaltado em nosso meio. Nós Te pedimos, Espírito Santo de Deus, sopra sobre cada um, sopra sobre cada lar, sopra sobre cada família nesse momento. Existem pessoas que estão ansiosas pelo momento que nós estamos passando. Jesus, nós Te pedimos, toca cada um deles, toca essas famílias, Senhor, trazendo fé a cada coração, Pai. À medida que nós confiamos em Ti, nós sabemos que o Senhor tem o melhor para os Teus filhos, e
nós lançamos sobre Ti, Senhor, nessa noite, toda a ansiedade, toda a preocupação que tem tentado tirar a paz do nosso coração. Nós descansamos em Ti e nós Te pedimos, Senhor, seja exaltado em nosso meio, manifeste a Tua presença, manifeste o Teu amor, Jesus, nesse momento. Senhor, visite cada um dos meus irmãos que estão nos assistindo, nos acompanhando, vem de encontro a cada um deles, das suas necessidades. Senhor, estão sendo apresentados diante de Ti nesse momento. Querido, eu quero que você pegue, se tem algum familiar que está junto com você nesse momento, dê a mão para ele, vamos orar ao Senhor, vamos entronizar o nome do Senhor, aonde você está nesse momento, erga a tua voz, dê a mão para a pessoa que está do seu lado aí na sua casa. Se você está sozinho, levante as tuas mãos, comece a adorar ao Senhor nessa noite. Jesus, Tu és o nosso amado, Tu és desejado da nossa alma. Jesus, nós Te entronizamos, Senhor. Há um desejo do nosso coração que é de Te conhecer, que é de estar mais perto do Senhor. Nós ansiamos pela Sua presença. Toque, Senhor, toque nossos familiares, toque essas pessoas que estão agora, Jesus. Vem de encontro a cada uma delas. Manifeste o Teu amor, Senhor. Pessoas que talvez estão se sentindo sozinhas, que talvez não estão conseguindo enxergar uma luz. Vem de encontro, Senhor, vem de encontro, Jesus. Nós Te entronizamos, nós Te exaltamos, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Onde quer que você esteja, a palavra diz: aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Vamos declarar: onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Tome posse disso, declare: onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Jesus está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Onde o Espírito de Deus está, creia, declare: eu sou livre. Sim, somos. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Olhe para o céu, olhe para o céu, seja livre. Olhe para o céu, olhe para Jesus e seja livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre
reina. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres, livres, somos livres, livres para te adorar, livres para te buscar, meu Senhor. Jesus está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. A última vez, Jesus está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo, Ele está fluindo sobre nós. Somos livres, livres, somos livres. Sim, Jesus, em Ti, somente o que precisamos, Senhor, é a Tua presença em nossas vidas, em nossos lares, em nossos casamentos. Obrigado, Jesus. Sim, Senhor. Quero bendizer Teu nome, quero Te fazer feliz, quero bendizer Teu nome, Te dar tudo que sou. Diga mais uma vez. Quero bendizer Teu nome, quero Te fazer feliz, quero bendizer Teu nome, Te dar tudo que sou, pra Tua vontade, para o Teu prazer existo. Tu és digno, Deus, Tu és digno, Deus. Tua vontade, diga pra Ele, para o Teu prazer existo. Tu és digno, Deus, Tu és digno, Deus. Mais uma vez quero bendizê-lo, Senhor, quero bendizer Teu nome. Eu quero Te fazer feliz, quero bendizer Teu nome, Te dar tudo que sou. Sim, Jesus, eu quero bendizer Teu nome, quero Te fazer feliz,
quero bendizer teu nome, te dar tudo que sou, pra tua vontade, para o teu prazer existo, tu és digno, Deus, tu és digno, Deus, pra tua vontade, para o teu prazer existo, tu és digno, Deus, tu és digno, Deus. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, vivo só pra ti. A última vez diga: pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, vivo só pra ti. Oh, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, vivo só pra ti. Tua vontade seja a nossa oração. Nosso meio, Senhor. O teu Se sinta aí à vontade em nossos lares, onde quer que nós estejamos agora neste momento. Nós queremos ouvir a tua voz falando aos nossos corações, queremos ouvir o teu toque, os teus braços nos envolvendo, Senhor. Só tu sabes o que temos passado, quais têm sido nossas lutas, as nossas adversidades. Mas também nós sabemos que o Senhor é o único que pode nos sustentar perante essas situações. E nós te convidamos nesse momento, Senhor, que não seja uma atividade de uma igreja, mas seja uma atividade dos céus aqui na terra. Que o teu agir e que o teu fluir tenha total liberdade em nossas vidas. Senhor, na autoridade do teu nome, como autoridade espiritual, eu declaro que cada lar, cada pessoa que essa transmissão está chegando, através de uma plataforma, a tua essência seja pura e seja transbordante em suas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Como é precioso nós podermos adorar e louvar o nosso Deus, né? É o momento onde nós nos desligamos dos problemas, das adversidades e conseguimos nos conectar àquele que é digno, né? Essas duas músicas eu gosto muito delas, né? Fizeram parte da minha conversão, num momento de dificuldades, né? Nós chegarmos ao nosso Deus e ter um livre acesso a Ele, né? Glória a Deus por isso. Semana passada nós tivemos a primeira célula nesse formato, não pelo aplicativo, mas sim pela questão do YouTube, né? E foi algo bem significativo, foi algo que nos empolgou, né? E nos inspirou a continuar. Provavelmente até a semana que vem, né? Vamos ter mais uma célula fora essa noite. E nós falamos semana passada sobre o livro de Neemias e hoje também continuaremos falando sobre o livro de Neemias. Na semana passada eu trouxe algumas características que o Senhor trouxe ao meu coração, características de alguém chamado para reconstruir, né? E semana passada nós falamos 4 pontos sobre a vida de Neemias, né? Uma, que ele orou e jejuou, ou seja, ele se consagrou, ele não fez apenas por uma empolgação, mas ele orou realmente ao Senhor. A segunda coisa é que ele teve relacionamentos corretos, o relacionamento dele com o rei. Imagine alguém como um servo chegar ao rei, pedir folga, pedir cartas, pedir a madeira do reino, e o rei ainda manda o seu exército junto, por causa de relacionamentos corretos. Nós vemos que realmente ele não contou nada da sua vida, dos seus planos, daquilo que Deus tinha colocado em seu coração, até Deus confirmar aquilo. Inclusive, ele não falou para os seus amigos.
E a última coisa que nós falamos semana passada é que o testemunho dele encorajou outros também a querer reconstruir. Queridos, eu não sei o que tem sido, o que desmoronou na tua história, o que essa pandemia talvez revelou aos teus olhos, no teu lar, na tua família, à sua volta, no seu trabalho, e pode ter caído sim vários muros, portas podem ter pego fogo, mas eu sei também que existe um Deus, que Ele pode dar todo o suprimento, toda a motivação, tudo aquilo que nós necessitamos para reconstruir aquele que caiu. Eu não sei o que você tem passado, mas eu sei o Deus que pode reconstruir e nos ajudar a fazer com que nós experimentemos a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. E essa noite, eu orando hoje pela manhã na minha devocional aqui na igreja, né, o Senhor trouxe para mim, e vou compartilhar o mesmo título. O título é Características de alguém chamado para reconstruir. Você não foi chamado para ficar em meio a entulhos. Você não foi chamado para ficar em meio a escombros. Você não foi chamado para ficar em meio a coisas queimadas. Você foi chamado para reconstruir e que Deus realmente seja glorificado através da tua história. O que tem sido tua maior vergonha, tua maior frustração, eu profetizo sobre a tua história, dupla honra, e Deus vai ser conhecido através daquele que estava em escombros e entulhos, a ser um muro restaurado, onde traz segurança e onde realmente o Senhor pode realmente fazer com que a sua obra seja plena e íntegra em sua história. Amém? Eu quero falar mais 4 características, bem rapidamente, sobre alguém chamado para reconstruir. Queridos, esse é um texto muito precioso. Eu vou ser bem sincero aqui que todos nós já tínhamos lido o livro de Neemias. Mas quando nós começamos a estudar o livro de Neemias, nós começamos a compreender, Sandro e Giba, que tem coisas que às vezes passa da nossa vista, de repente, nossa, como que eu não vi isso antes? Tantas chaves para abrir portas na nossa história, né? E eu creio que uma das coisas, uma característica de alguém, né, ou de algo para reconstruir, para mim, que foi fundamental aqui, é que Neemias, ele se fundamentou na promessa de Deus para a vida dele. Querido, o contexto, eu creio que 7. Com os nossos atos, temos pecado contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, não temos obedecido às leis que deste por meio de Moisés, teu servo. Versículo 8. Lembra agora o que disseste a ele: se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu vos espalharei entre as outras nações. Versículo 9. Mas, se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos confins da terra. Então, a primeira coisa que eu vejo, mais uma característica de alguém chamado para reconstruir, é fundamente a sua vida nas promessas de Deus. Neemias pergunta para o seu irmão o que aconteceu com o povo de Jerusalém, que estavam no cativeiro na Babilônia. Ele fala, os que não morreram estão sendo envergonhados, estão passando por maus tratos e assim por diante. A Bíblia diz que ele orou, que ele jejuou, e ele começa a orar, fazer uma oração nos versículos anteriores a Deus. E quando ele chega ao versículo 8, ele começa a falar, Senhor, a tua palavra diz através de Moisés, que realmente aquele que se desviasse, o Senhor ia espalhar, mas aquele que se convertesse, o Senhor ia juntar mesmo que estivesse nos confins da terra. Querido, qual foi a promessa que Neemias trouxe ao coração dele naquele momento? Qual foi a esperança? Que Deus tem uma promessa, que se eu me converter, ou seja, se eu não aceitar essa situação de entulho na minha casa, na minha família, na cidade de Jerusalém, na cidade onde os meus antepassados foram enterrados, como ele disse ao rei, queridos, então ele se baseou, a primeira coisa é que ele se fundamentou na promessa de Deus. Talvez você precisa voltar o teu coração para o Senhor. Queridos, eu creio que nessa pandemia, muitas pessoas se firmaram mais em Deus. Aflorou, transbordou a paixão. Mas existem sim, eu creio, pessoas que se afastaram da presença de Deus. Começaram a viver em meio aos entulhos e às dificuldades e não conseguiram mais permanecer firmes no Senhor. Mas aqui Neemias fala ao meu coração, que ele literalmente, ele se fundamenta, ele fala, Senhor, o Senhor disse, o Senhor tem uma promessa, que se aqueles que se voltarem ao Senhor, o Senhor vai realmente trazer para perto, mesmo que estejam espalhados. Amém? É interessante quando a gente olha, né, para essa palavra,
Neemias, a gente já comentou semana passada um pouquinho, né, só para a gente fazer um resumo. Neemias estava no palácio, né, ele tinha aparentemente uma vida boa, uma vida sossegada, mas quando o pastor fala sobre se acostumar com os entulhos, nós olhamos para o povo, e aquele povo que estava em Jerusalém, eles estavam acostumados. E talvez hoje a gente está vivendo momentos onde tem pessoas que estão acostumadas com a vida que elas estão levando, talvez é uma vida de derrota, um ciclo de fracasso, um ciclo de tristeza, um ciclo de entulhos, mas existe alguém que vai se levantar, né? E a nossa oração, o nosso desejo é que o Senhor possa contar com a gente, que o Senhor possa usar eu e você para despertar aqueles que talvez estão acostumados, aqueles que talvez estão desanimados, aqueles que talvez estão desencorajados, né? E a postura de Neemias foi essa: Deus, eu lembro das tuas promessas, embora eu esteja aqui, mas existem o meu povo que está passando por dificuldade, né? E trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Amém. Glória a Deus. E é interessante que quando Neemias se levanta, às vezes podemos pensar que as promessas de Deus, elas vão calar ali no nosso coração e vai dar tudo certo. Talvez para nós sim, mas muitos que estão à nossa volta, eles vão colocar ou tentar colocar empecilhos, né? Eles vão tentar impor a dúvida, né? Mas veja o que está acontecendo, né? É o que mais se tem falado hoje, né? Mas veja o que está acontecendo com as nações, com a economia, com a saúde, né? A precariedade, a dificuldade, né? Então Neemias teve que se debater contra tudo isso, e a tal ponto que lá para frente, né, chega um momento que ele pega o cavalo e ele sai sozinho. Por quê? Porque era ele e Deus. Ele sabia que se ele dependesse às vezes de ficar ouvindo muito povo, você desanima, né? Então se você às vezes fica aí ouvindo demais noticiário, os noticiários às vezes não têm ajudado muito, né? E acho que Neemias tinha esses noticiários lá, né? Veja o que está acontecendo, veja o estado que a nossa cidade ficou, né? E Neemias vai lá e fala: não, Deus nos chamou para reconstruir, para restaurar, para ser um amparo para esse povo. Esse povo precisa de esperança, e eu vou me embasar nessa promessa e eu vou me levantar. Amém, amém. Então a gente vê que realmente, para mim, a primeira característica dessa noite, né, é realmente nós fundamentarmos a nossa vida na promessa. A Bíblia fala no livro de Salmos: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Querido, veja que o salmista não está falando mesmo que eu habite, mesmo que eu fique estagnado, mesmo que eu fique ali preso. Não, ele fala mesmo que eu ande, ou seja, algo passageiro, né? Mesmo que eu ande, eu não temerei, né? Então Neemias, ele traz a esperança, ele traz a promessa de Deus. Senhor, o Senhor disse na tua palavra para o teu servo Moisés que aqueles que se espalharam, aqueles que se desviaram, né, o Senhor ia fazer uma coisa, mas aqueles que se arrependessem, o Senhor juntaria novamente, né? Eu creio que, querido, na tua casa, onde quer que você, o que você esteja passando nesses dias, eu creio que quando nós nos voltamos ao Senhor, pode ter certeza, a convicção que nós temos que tem uma promessa de Deus, mas os que esperam no Senhor sobem com asas como de águias. Amém? A segunda coisa que eu vejo de características nessa noite é que nós não devemos agir no impulso. Queridos, tem muitas pessoas, por causa da ansiedade, têm crises de ansiedade. Porque o que é a ansiedade? A ansiedade é quando eu perco o controle das coisas e eu quero que elas sejam feitas segundo a minha vontade, e eu entro em crise de ansiedade. Eu vou para antidepressivos e assim por diante. Mas veja que Neemias, ele pergunta para o seu irmão: como está o povo lá de Jerusalém, o povo que estava na Babilônia, no cativeiro? O irmão dele fala: os que não morreram estão sendo humilhados. Ele chora, ele fica alguns dias sem comer, jejuando, se consagrando, ora ao Senhor, traz a base de: Senhor, eu vou me basear na promessa que o Senhor tem, que o Senhor falou a Moisés. E ele começa a falar, do versículo 11: ouve agora, Senhor, a minha oração e a oração de todos os outros teus servos, que têm prazer em te adorar. Faz com que eu tenha sucesso hoje, que o rei seja bondoso comigo. Ele começa a se posicionar. Mas o que é interessante, quando nós começamos o primeiro versículo do capítulo 2, ele fala assim: o que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde. Queridos, veja só a Giba e Sandro.
vocês que estão participando dessa célula online, ele ora, ele chora, ele jejua, ele ora falando, Deus, eu sei que o Senhor vai fazer a promessa, mas ele não é imediatista. Queridos, ele espera 4 meses para chegar diante do rei e reivindicar aquilo que Deus tinha trazido ao seu coração. Quantas pessoas no imediatismo perdem a bênção? Uma lembrança que o Senhor traz no meu coração agora. Nós falamos sobre a família patriarca. Abraão, Isaac e quem mais? Queridos, nós não falamos muito de Esaú, mas na verdade era para ser Abraão, Isaac e Esaú. E por que não falamos tanto de Esaú? Porque ele pensou que ia morrer de fome. E ele trocou direito de primogenitura por ser imediatista. Eu não creio que Esaú ia morrer de fome. Mas ele naquele momento, o que me adianta ter o direito de ser primogênito se eu vou morrer de fome? Ou seja, quando nós somos imediatistas e queremos ter o controle das nossas vidas, a tendência é nós errarmos e trocar as mãos pelos pés. Mas aqui Neemias, ele mostra a característica, a segunda característica dessa noite de alguém que foi chamado para reconstruir. Não seja imediatista. Espere Deus proporcionar o momento certo. E ele ora, gente, preste atenção no versículo 11, a parte B ali, faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo eu estarei encarregado de servir o vinho ao rei. E fala que demorou 4 meses. Ou seja, ele esperou Deus. Eu quero, eu desejo, mas eu só vou dar um passo quando o Senhor estiver comigo. Querido, então, muitas vezes nós trocamos as mãos pelos pés. E o imediatismo faz com que nós perdemos as bênçãos. Que nós, como normalmente as mulheres, vários homens cozinham também, mas quando você faz um bolo, se você abrir a tampa do teu fogão antes do tempo, o bolo vai baixar. Ele não vai ficar como era para ficar. E talvez as nossas vidas em Cristo Jesus tenham sido assim. Nós temos comido algo batumado, algo que era para ser bonito, formoso, tem sido algo comestível. Deus não nos chamou para sobreviver, mas sim para ter uma vida em abundância, queridos. Amém? Não sei se alguém quer compartilhar alguma coisa. A gente estava conversando com o Giba, fazia tempo que eu não conversava, antes de iniciar aqui. Logo quando começou esse negócio da pandemia, estourou os primeiros casos no Brasil, muita contaminação, e eu lembro que eu estava assistindo os noticiários, e cada dia que você assiste um noticiário parece que era mais prejudicial, não ajudava em nada. E logo no comecinho, então, eu tomei uma decisão. Eu falei, não vou ficar escutando essas coisas, eu vou ouvir de Deus, o que Deus tem para nós. Porque se você fica olhando ali, poxa, morreu 1.200, morreu 3.000, morreu não sei quantos mil, você vai ficar louco, você vai ficar pirado. Mas e não que a gente não fica triste pelas pessoas que estão sendo tomadas as suas vidas, mas o que nós devemos entender quando o pastor está falando sobre isso é ouvir de Deus. Não o noticiário, não é o noticiário que tem que dirigir a minha vida, que tem que conduzir a minha família, a minha história, mas o que Deus está falando no meio de tudo isso, Mesmo que esteja em ruínas, mesmo que tudo talvez à minha volta está desmoronando, está de mal a pior, mas eu preciso ouvir de Deus, E Neemias, ele ouviu de Deus, a palavra que Deus tinha para ele, a palavra que Deus colocou no coração dele, e vai ter o tempo certo, para as coisas acontecerem. Isso que a gente precisa descansar o nosso coração, e lançar sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de cada um de nós. Amém. Quando nós começamos a compreender aqui e vemos as características de uma pessoa que foi chamada para reconstruir, eu vejo uma terceira característica muito forte na vida de Neemias, e eu creio que ela tem que também sobressair na nossa história. O Giba já deu uma pincelada no primeiro comentário dele, aquilo que o Senhor trouxe no meu coração, mas quando ele chega perante do rei, Giba, você até comentou algumas coisas, ele chega perante do rei com uma face que ele nunca tinha chego, porque o rei percebeu na hora, e ele pede para o rei, eu quero uns dias de folga, um tempo de folga, alguns anos de folga. Imagina alguém chegar para o seu patrão e falar, eu quero alguns meses, anos de folga. A Bíblia não relata 100% aqui nesse momento, mas a gente estudando diz que há vários anos que ele pede pelo momento. E quando ele chega, ele ainda fala, mas senhor, meu rei, eu ainda quero umas cartas. Ou seja, como numa empresa, para a gente às vezes conseguir ser contratado, a gente precisa de um padrinho, famoso padrinho. Ou seja, ele chega para o rei e fala, me dá algumas cartas para que eu possa chegar lá e não ser barrado. Eu vou pedir mais uma coisa, será que o senhor pode me dar carta para mim chegar até a Zaf lá, para mim pegar a madeira ali para construir também as portas, enfim. E o rei, acho que ele já se antecipa e fala, antes que ele me peça segurança, eu vou mandar o meu exército junto para trazer a segurança, a proteção para ele. Mas o que é interessante
é quando as pessoas começam a ver Neemias se posicionando e se levantando. A Bíblia diz no versículo 10 do capítulo 2: mas Sambalate, da cidade de Bet-Horon, e Tobias, oficial do país de Amon, ficaram muito zangados quando souberam que alguém tinha vindo para ajudar o povo de Israel. Querido, saiba que quando nós estamos mal, muitas pessoas vêm bater nas nossas costas, prestando condolências. Mas o que é interessante, quando nós temos uma promessa de Deus, nós não podemos aceitar as pessoas apenas falando de um luto. Nós temos que aceitar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e acreditar naquilo como o ar que nós respiramos, como a pele próximo dos nossos ossos, né? Uma música que a gente canta várias vezes, né? Como o ar em meus pulmões. E quando ele começa a falar aqui no versículo 10, mas Sambalate e Tobias, eles foram contra. Ou seja, às vezes pessoas vão resistir ao teu posicionamento. Às vezes você, talvez que eu tenho um texto agora que o Senhor traz no meu coração, Giba, quando Deus chega a Abraão e fala assim: olha, eu quero o teu único filho, Isaque. Você vai para um monte e você vai sacrificar ele. Quando eles estão subindo a montanha, o que me chama a atenção, que o Senhor traz no meu coração agora, é que Abraão fala: fiquem aqui para os servos dele, fiquem aqui que eu subirei com meu filho adorar o Senhor. Ele sobe lá e ele prepara ali. Isaque pergunta: pai, mas onde que está o cordeiro para o sacrifício? Fala: o Senhor tomará para si. E quando ele já tinha preparado ali, todo mundo conhece a história, quando ele foi, né, com o cutelo para depois ter o holocausto, a Bíblia diz que veio uma voz dos céus bradando e falou assim: Abraão, não precisa. Ou seja, querido, talvez aqueles servos, se eles subissem junto com Abraão, a tendência eles querem falar: o velho ficou louco, é o filho da promessa e agora ele vai matar. Ou seja, o que Abraão fez? Ele afastou as pessoas negativas da vida dele, que poderiam interferir na bênção para a vida dele. E aqui o que nós vemos aqui, que Sambalate e Tobias, eles não gostaram. A Bíblia diz que eles, no versículo 10, que eles ficaram zangados quando souberam que alguém ia restaurar. Saiba que sempre vai ter alguém que não quer ver você vencer. Saiba que sempre vai ter alguém querendo ver você por baixo, para que ele possa te olhar por cima. Mas existe um Deus, um trono sublime, ele está com os olhos fitos sobre mim e sobre você. Queridos, não permitam os Sambalates e os Tobias menosprezar aquilo que Deus tem na tua vida. Não permita os Sambalates e os Tobias falar que você não vai conseguir. Não permita eles paralisarem aquilo que Deus colocou no teu coração, aquilo que Deus escreveu no livro da vida. A Bíblia diz que Deus é o alfa e o ômega, o início e o fim. Ele é o autor e o consumador. Ele já tem uma história de vitória para mim e você, mesmo que nós tenhamos pequenas e momentâneas adversidades, como nós vimos Neemias. Mas Neemias sabia, e ele não permitiu Sambalate, Tobias, um espírito de religiosidade, um espírito de contrário, um espírito de que talvez, não, você não vai conseguir, ficaram zangados. Ele não deu ouvidos para esses caras, ele conseguiu firme naquilo que ele tinha. É difícil às vezes você se deparar com essas situações, né? E você tem que tomar uma postura. E alguns conseguem tomar a postura. Alguns, eles balançam. E aí a gente vai falar onde é que está a nossa base. Né? Se edificamos na areia ou na rocha. E acredito assim que estes dias têm trazido à tona quem que está realmente firmado na rocha e quem está na areia. Né? Tem gente que balançou? Tem. Mas eu e você podemos ser o diferencial e os incentivadores daqueles que precisam firmar melhor as estacas. Amém. Né? Que a gente seja esses Neemias, que a gente possa imprimir essa fé que Neemias imprimiu, né? E quando você cita o Abraão, né? Não é à toa que ele foi chamado pai da fé. Contra tudo, contra todos. E sempre que eu lembro desse texto que você citou do Abraão, do Isaque, eu fico imaginando que, poxa, Deus deixou ele viver 12 anos com o menino. Deus podia ter esperado, né? Não, Deus podia ter pego ele bebezinho já, né? Mas 12 anos, né? O Sandro aqui ainda tem um nenezinho, nem sabe que é um menino de 12 anos, né? O meu mais novinho está com 19. E a minha menininha está com 22.
E aí você fica... Já pensou Deus te pedindo, deixou você viver aquilo ali? Aí agora imagina, vamos trazer para o Neemias de novo, né? Quantos anos, talvez eles souberam daquela história ali, do estado que ficou a terra daquele povo de Deus, né? Totalmente desolada, destruída, acabada, fumegando, triste, né? E eu e você podemos nos levantar como esse Neemias aqui, olhar toda essa situação e falar assim, não, nós conhecemos um Deus que vai fazer a diferença nessa história. Amém. Amém. Para mim, esse terceiro ponto, né, não desista diante da oposição. Amém. Né? Às vezes, até dentro da nossa casa. Se pegar a história de Jó, ele perde um monte, perde dinheiro, perde bens, perde os filhos, perde a saúde. E a mulher fala, amaldiçoa-se teu Deus e morre. E ele fala, bendito é o nome do Senhor, glória a Deus. Ele fala, o Senhor deu, o Senhor tomou. Queridos, então, ele resistiu à oposição porque ele sabia quem ele era em Deus. Neemias sabia quem ele era em Deus. Ele não era apenas um copeiro aos olhos do rei. Ele era um escolhido, um chamado para reconstruir. Se você puder falar para alguém que está na sua casa, agora onde você está, talvez é uma pessoa que você está alguns minutos ou horas sem conversar, vire para ele. Fala assim, você é um chamado para reconstruir. Você foi chamado para reconstruir. Não se acostume com os entulhos. Você foi chamado para edificar. Porque o Senhor está junto conosco, está junto na tua causa. E queridos, a última coisa. Nós já vemos ali que Neemias, ele se posiciona, ele vai lá averiguar a cidade, como a gente falou semana passada, ele começa a sondar algumas coisas, mas no versículo 20 desse capítulo 2, depois que ele com o testemunho deles, ele fala, ó, Deus está fazendo isso, o rei fez isso, e ele motivou as pessoas também a se posicionarem e se levantarem e fazer algo diferente. O versículo 20 inicia assim, o Deus do céu nos dará sucesso, nós somos servo dele e vamos começar a construir. O que seria esse quarto ponto? A característica de alguém chamado para reconstruir. Creia no poder e na bondade das mãos do Senhor. Acredite, querido, que Deus vai. Veja que Neemias fala, ele motiva, ele inspira aquele povo, e ele fala no versículo 20, o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir. Sabe o que eu quero como teu amigo, não como teu pastor, não como uma autoridade. Eu quero como teu amigo, como um povo que se uniu. Aqui a Bíblia está falando que Neemias falou assim, nós vamos ter sucesso. E ele fala assim, no finalzinho dessa parte onde eu li já, ele comenta assim, nós vamos começar a construir. Eu quero motivar você, vamos começar a reconstruir. Talvez a nossa igreja local, talvez as nossas famílias, a sociedade como um todo, vamos começar a reconstruir. Deus tem algo maravilhoso. O pastor Weckles fala essa frase no primeiro culto, se eu não tenho nada, que a gente transmitiu, ele falou assim, não é o fim, é um maravilhoso começo, ainda é um fantástico começo. Então que realmente nós possamos viver esse fantástico, esse maravilhoso, esse esplêndido de Deus. E querido, saiba, a tua casa, o que é interessante, que eu não ia comentar essa noite, mas se você ler o capítulo 3, começa a falar de várias pessoas que começaram a fazer a reconstrução, mas várias delas, elas começaram a reconstruir o muro na frente das suas casas, várias delas. Talvez você precisa construir os muros do teu lar. Amém. Sabe por quê? Quando você reconstruir o seu lar, você vai estar ajudando o Sandro, o Giba, o pessoal que está aqui nos ajudando, a mim, porque quando nós completarmos a boa obra, nós veremos a mão do Senhor. Eu queria orar com você nesse momento, que você nessa noite se possa sair dessa célula online convicto de mais 4 características. Fundamente a sua vida nas promessas de Deus, não haja no impulso, não desista diante da oposição e creia no poder e na bondade da mão do Senhor. Você foi chamado para reconstruir. Senhor, nesta noite queremos te louvar e te agradecer por esse tempo tão precioso na tua presença. Tivemos tantas adversidades para começar essa célula
É porque talvez o inimigo estava furioso, porque sabe que o Senhor está levantando Neemias em nossos lares, que vamos reconstruir alguma obra que estava derribada, que estava entulhada, que estava queimada. E isso não é o fim, é um fantástico começo. Nós te louvamos, eu abençoo cada família, cada lar. Quero te agradecer por cada um dos irmãos que se disporam a estar aqui nesta noite, para falar dos grandes feitos do nosso Deus. Nós te louvamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.